O lendário ministro Abraham Weintraub está com os seus direitos políticos ameaçados. Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e o Ministério Público resolveu fazer uma ofensiva contra o ex-ministro da Educação, o melhor que nós já tivemos, Abraham Weintraub, que hoje está no Banco Mundial, praticamente exilado após uma série de perseguições, vindo tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto de setores obscuros de Brasília. Está lá nos Estados Unidos para proteger tanto a integridade da sua família, como a sua própria integridade, e também está atuando aí pelo Brasil lá no Banco Mundial. Abraham Weintraub, de maneira canalha, foi citado nas manchetes de jornais como acusado de improbidade administrativa. O que seria improbidade administrativa? Seria um crime de corrupção que Abraham teria cometido? Não. A grande perseguição agora está pautada, está baseada na declaração do ministro da Educação de que nas universidades existem drogas. Enquanto ele era ministro da Educação, ele deu essa declaração com total preocupação do estado de degradação que se encontram as universidades brasileiras. E naquele momento gerou aí muito alvoroço, falou da balbúrdia, gerou muito alvoroço na esquerda. Só que esse assunto ficou para trás. Então vamos recapitular um pouquinho, Por que o Abraham Weintraub saiu do Brasil? Então vamos rememorizar para vocês verem o nível da perseguição. Antes eu só não posso deixar de falar aqui, eu tenho que falar da promoção da livraria Vista Pátria. Esse livro aqui, José Bonifácio, a Monarquia Constitucional de José Bonifácio de Andrade e Silva, está entre os mais vendidos dessa promoção. Fala aí, é o patriarca da nossa nação. Ajudou a manter o Brasil unido ao lado de Dom Pedro I, posteriormente aí lá sendo o tutor de Dom Pedro II. Então corre lá na livraria, o link está aí na descrição para você aproveitar essa promoção que já está para acabar. Mas vamos lá. Por que Abraham Weintraub saiu do país? Como é que foi a perseguição? Primeiro teve aquela canalice da divulgação de uma reunião até então ali entre ministros do presidente Jair Bolsonaro, no qual pegaram aquele trecho lendário, aquele trecho que lava a alma de qualquer brasileiro, que é o trecho que ele diz que por ele colocava todos eles na cadeia, começando pelo STF, contando todos os vagabundos na cadeia. E esse trecho gerou grande problema, inclusive teria sido aí o motivo da saída do ministro, porque fariam uma ofensiva muito grande e poderia acabar prendendo o próprio ministro. E vindo de um Supremo Tribunal Federal, do qual nós conhecemos hoje, que é capaz de prender até deputado dentro de casa, 11 horas da noite, é capaz de prender jornalista e depois deixar o jornalista paraplégico, não seria nenhuma novidade prender o próprio Abraham Weintraub. Então, de maneira acertada, ele saiu, tivemos uma grande baixa, uma grande perda, mas está lá para preservar sua própria integridade, mas não deixa de lutar pelo Brasil. Tendo essa fala, e também criaram aquela outra fumaça com a postagem do Abraham Weintraub referente ao Cebolinha, que ele usa o Cebolinha para falar de um determinado partido comunista, que ele ironizou ali a atitude daquele partido comunista naquele momento e quiseram acusar o Abraham Weintraub de racismo. Eles sabem muito bem que não existe nada, não existe nenhuma brecha para racismo naquilo ali, de jeito nenhum. Tanto é que o próprio ministro explicou na sua última live ao lado do seu irmão, o Arthur Weintraub, inclusive deixa aqui o meu abraço para os dois. Ele explica ali que quando ele sai do cargo de foro privilegiado, que é o cargo de ministro, o caso, o processo vai para a primeira instância, com um juiz concursado, com um cara que realmente prestou concurso para estar ali, estudou para ser juiz, diferente de outras troças que nós temos lá no Supremo Tribunal Federal, e ele pegou e arquivou. O próprio Ministério Público, se não me engano, o Ministério Público de São Paulo, viu que não tinha crime nenhum de racismo ali. Mas qual é a intenção deles? Na verdade, a intenção, se pudesse prender o Weintraub, prenderiam, tá? Não hesitariam de maneira nenhuma em prender. Mas o principal é manter a narrativa.
Hoje em dia nós temos lá o Weintraub no exterior, no Banco Mundial, e aí ficam espalhando, olha, ele respondeu o processo de racismo, e não explicam que o processo foi arquivado. Foi arquivado porque não existe crime nenhum, nem sequer foi julgado, né? Foi arquivado, não existia, em hipótese alguma, não existia nada, uma margem para ter aquela denúncia de racismo, né? Feito, se eu não me engano, pela Procuradoria-Geral naquela época. Então o Weintraub, perseguido pelo Supremo e acusado de racista, né, para poder colar essa pecha. Então, é a forma de você ganhar, né, um debate mesmo sem ter razão. Você vai lá e cala a pessoa. Mas você está defendendo o racista? Porra, o cara fala, meu Deus, eu estou defendendo o racista? Aí já, se você não estiver bem preparado, né, psicologicamente para enfrentar essa canalhada, ou a tigrada, como bem fala o Abraham Weintraub, né, você trava naquela hora, porque, porra, não estou defendendo o racista, não, peraí, não é bem assim, aí já era, né? O cara já ganhou o debate mesmo sem ter razão. Então, rotulam o cara de nazista, se puder rotular de nazista, né? Mesmo ele tendo ascendência judia, vão rotular. Os caras são da pior espécie, né? O tipo de gente que a gente lida na política brasileira. E agora, quando esse processo foi extinto, né? Se eu não me engano também o do Supremo aí não deu em nada, e essa questão dos vagabundos na cadeia. Inclusive, eu tenho que confirmar isso aí. Mas, a princípio, o Weintraub está livre para poder enfrentar a corrida eleitoral para o governo de São Paulo. E a própria militância, né, os próprios ativistas nas redes sociais já levantaram a bola. É Weintraub 2022 para brigar com Dória, para brigar com essa máquina tucana, né, no governo de São Paulo. E animou todo mundo. Meu amigo, se eu tiver que ir para São Paulo fazer campanha, eu saio do Rio de Janeiro e vou para São Paulo fazer campanha para o Abraham Weintraub, né? Porque eu confio plenamente, né, no caráter daquele cara e no que ele tem para apresentar, e na luta que ele tem para apresentar. Então os caras criam agora, viram, inclusive saiu pesquisa, né, deu 4% para o Weintraub, concorrendo para São Paulo. Eu sigo na teoria do próprio Abraham Weintraub, que diz que essa teoria aí a teoria dele é que tem mais pontos ali, né? Talvez ele esteja batendo já 10%, 11%. Essa candidatura, ela se torna uma realidade, apesar dele não ter partido, não ser de família de político, né? Não ter nenhum. Ele mesmo já falou, não sei nem como se faz uma campanha, né? Mas o povo quer. Então o povo de São Paulo deve carregá-lo nas costas, né? Inclusive, já se falou da possibilidade de uma aliança com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e tudo mais, mas o que importa é que a candidatura é factível. E isso, obviamente, gerou um pavor, né, um temor, um pânico, né, nessa ala, como bem diz o professor Eduardo Vieira, a ala regressista, né? E eles tiraram, né, não vou nem dizer, não vou dizer um palavrão, eles tiraram esse troço agora para criar um processo, né, contra o Weintraub, Ministério Público, um processo contra o Weintraub por ter falado que tem drogas nas universidades. Ele não apontou a universidade, ele não apontou um reitor que estaria traficando drogas ou coisa do tipo. Então não tem cabimento, né? Eu espero muito que o Arthur Weintraub, que é da área jurídica, né, que ele possa defender bem o Abraham. E a dignidade moral, você vê o caráter de um cara, quando ele bem explicou que ele estando nos Estados Unidos, né, para o Ministério Público conseguir citar o Abraham, né, eles teriam que oficiar um juiz dos Estados Unidos, para o juiz ir lá, e demoraria muito tempo para isso acontecer. Então eles soltaram isso nos jornais, né, para ficar conhecido, e de certa forma o Abraham, quando ele fala do processo, quando ele faz uma live falando do processo, entende-se que ele já foi citado, porque ele tem ciência daquele processo que está acontecendo. E ele fez questão de fazer isso, porque quem não deve, não teme. E o Abraham Weintraub vai entrar de cabeça nessa briga aí pelo povo de São Paulo e tem meu total apoio. E realmente é revoltante. Eu entendo a revolta, né, quando você vê, por exemplo, Lula, né, ganhando os seus direitos políticos novamente, e temos agora um ministro exilado e com a possibilidade de perda de direito político, né, uma verdadeira Venezuela, por conta de falar o óbvio, que tem droga nas universidades. Pelo amor de Deus, isso é lamentável. O que não falta são manchetes da própria extrema imprensa mostrando isso. Mas para finalizar, eu queria deixar aqui um texto que o professor Olavo de Carvalho publicou ainda há pouco, que remete muito a isso aí, né, que fala dessa briga desigual
que nós estamos enfrentando. E a dimensão, né, o professor Olavo, com as suas palavras duras, como costuma ser, né, ele é direto naquilo que ele fala, ele vai de maneira certeira ali no tamanho da briga que nós estamos enfrentando. E eu vou abrir aspas para o professor Olavo de Carvalho nesse exato momento. Porque as excelências chamam de distanciamento social aquilo que é puro e simples distanciamento físico. Social é o distanciamento entre classes ou castas. Separar as pessoas por barreiras legais e simbólicas. Se os figurões chamam disso o distanciamento físico, é porque sabem que o propósito não é só manter as pessoas fisicamente afastadas uma das outras, mas sim criar entre elas uma verdadeira distância social. Suprimir as classes médias e cavar um espaço intransponível entre os pobres e os ricos, os impotentes e os onipotentes. Os membros da escola de Frankfurt eram comunistas? Só se foram um tipo especial de comunistas, empenhados em destruir a resistência proletária e em entregar aos bilionários um poder maior do que Lenin e Stalin ousaram nem imaginar. É impossível os inventores de coisas como linguagem neutra e códigos politicamente corretos não saberem que um único resultado dessas práticas é a paralisação da inteligência humana. Não espanta que o abuso obsceno da palavra genocida venha precisamente dos maiores genocidas de todos os tempos. O Bolsonaro é um bom e honesto administrador, mas como combatente anticomunista, é tão frouxo quanto os seus generais. A esquerda move contra a direita uma crescente e bilionária guerra de extinção, enquanto a direita não lhe opõe senão uma polida concorrência democrática. É uma luta de assassinos contra idiotas. Se você acha que algum comuno globalista tem respeito pela liberdade de expressão ou qualquer direito que não seja dele mesmo ou de seus asseclas, você merece se fuder, porque se fuder é o que você implora sem cessar. Todos os ministros que sobraram no governo Bolsonaro depois da saída de Ernesto Araújo não têm estatura intelectual nem para engraxar os sapatos dele, nem dos Weintraub, é claro. Ele fala que ninguém ali tem capacidade para engraxar os sapatos dos Weintraubs e do Ernesto Araújo. Essa é a reflexão que eu deixo para vocês e deixo aqui meu total apoio ao ministro Abraham Weintraub.